Olá, seja bem-vindo! Esta é uma série de vídeos que trata do envio de dados de uma plataforma Android para um servidor PHP. Neste vídeo, especificamente, estamos tratando da criação das telas que vão dar suporte ao sistema. Na realidade, as telas Android são classes Java que recebem a herança da classe Activity. Conforme visto no vídeo Projetos dessa série, é necessário a criação de 3 classes. E hoje trabalharemos com as duas que recebem a herança Activity, que são coletar dados e retorno servidor. Também efetuaremos a construção do campo dado01 e campo retorno servidor. E colocaremos em prática o método registrar dados do usuário e abrir retorno do servidor. Para efetuar a programação, utilizaremos a IDE Android Studio. Vamos iniciar um novo projeto. Enviar dados Android, PHP. A menor API Android utilizada é 3.0. Vamos criar a classe principal, coletar dados, no nosso caso. Após o carregamento, é aberto a classe Java, coletar dados. Mas, como comentado anteriormente, nós necessitamos criar uma nova classe que é retorno do servidor. As duas classes têm herança da Activity. Após a criação das duas classes, é necessário algumas alterações no arquivo manifest. Na realidade, estaremos solicitando a permissão para a utilização da internet e a permissão para sabermos o estado da rede, se ela está ativa, parada. Após solicitadas as permissões, vamos trabalhar a classe coletar dados especificamente. Primeiro vamos retirar um contexto que não é necessário no arquivo XML e retirar o campo TextView que vem de padrão na montagem da classe pela IDE do Android Studio. E vamos trocar o layout para linear. Esse padrão de layout, cada um utiliza o seu. Nesse caso, o exemplo, como é um exemplo muito simples, foi escolhido o padrão linear. Para que ele funcione corretamente, é necessário a informação para o sistema da orientação, que no nosso caso é vertical. Feito isso, vamos inserir um campo de texto e um botão para enviar os dados. Girando paisagem vertical, tranquilo. Vamos fazer mais algumas alterações. Nesse caso, vamos tirar o Android texto, passar para Android hint. Trocar de nome para dados. E nomear o campo, conforme no nosso projeto, campo dados 01. O nosso botão
vai conter um texto. E o texto, toda vez que você criar texto, é aconselhável a criação de uma string. Nos valores, string, criar o nosso texto, nossa string, com o nome de enviar dados. E o texto nela contido. Enviar dados servidor. Criada a string, agora é só inseri-la. E vamos nomear, identificar o botão. btn enviar dados. Posso criar da string, o botão, nomeado o campo, um giro para paisagem, tranquilo. Fechar esse arquivo e trabalhar o outro arquivo, que é outra classe, que é o retorno servidor. Nesse caso aqui, renomear o arquivo para manter o padrão mesmo do que foi criado, coletar dados. E vamos trabalhar o arquivo XML. Da mesma forma, retirar ali o contexto. Trocar de relativo para linear. O layout principal da tela. Marcar a orientação como vertical. Assim como foi feito na classe coletar dados, no XML coletar dados, estamos fazendo no retorno servidor manter o padrão do projeto. Feito isso, vamos inserir um campo que nesse campo será enviado os dados do servidor e serão mostrados ao usuário nesse campo. Orientação, tranquilo. Perceba que o projeto é bem simples, focado especificamente no ato de enviar os dados. Então, a questão de tela, isso a gente procurou fazer da forma mais simples possível. Colocar o hint recebe dados do servidor, naturalmente. E renomear o campo para poder localizar ele. Na sequência pela classe Java. Conforme nós tínhamos acertado no projeto, campo retorno servidor. Feito isso, salvar o projeto. Tela de design, parte de design pronta. Básico e simples. Vamos agora acionar o emulador para poder fazer o teste, deixar ele rodando, enquanto nós partiremos agora para o trabalhar com a classe Java especificamente, onde nós vamos declarar as variáveis, um edit text, que é o campo dado 01 da classe coletar dados, e o nosso botão enviar dados servidor, btn
enviar dados ao servidor, que foi criado no arquivo XML lá atrás. Após a declaração, dentro do método onCreate, é necessário localizar essa variável. Essa variável vai ficar interligada com o campo específico dela. Campo dado 01, elencado ele para edit-text, e procurar ele pela ID, que no caso a classe R, ID, e pelo nome que a gente nomeou o campo no arquivo XML. No caso, campo dado 01. Feito isso por edit-text, é necessário fazer também para o botão para poder localizar a classe com relação cada campo relacionado pelo seu IDE. Da mesma forma, busca pela IDE, classe R, btn enviar dados. Repetiremos o processo na classe retorno servidor. Vamos declarar a variável do campo, o edit-text, campo retorno servidor, e encontrar ela dentro do método onCreate pela classe R. Vai id r.id o campo retorno servidor que está declarado lá no arquivo XML. Sendo assim, o XML está relacionado com a classe Java. Feito isso nos dois arquivos, estamos prontos para trabalhar na classe coletar dados, fazer ela abrir Activity retorno usuário após o clique no botão, que seria um dos métodos que nós temos que criar para finalizar o contexto do projeto. Nesse caso, um click listener, ele cria a classe onClick view, cria-se um intent, instancia, e faz esse intent abrir a classe retorno servidor através de um start activity. Conforme é possível observar, esses métodos, intent, esse click listener, todos eles são nativos do Android, assim como nós especificamos na parte do projeto, que utilizaríamos alguns nativos, outros mistos, né? E outros criados especificamente para poder compor o projeto. Nesse caso aqui está feito, a partir do momento que você clica no botão, ele abre a outra activity. Seria isso. No próximo vídeo nós trataremos a questão do log, que é uma posição importante que o Android oferece, que é necessário para poder ir testando o software. Se você gostou, dá um like e inscreva-se no canal. Até a próxima!